Vamos lá, trouxe caderno aí, anotações. Esse é um hábito que nós estamos criando, né? Você também tem criado. É dessa maneira que nós aprendemos, tornando a ler novamente, meditando sobre aquilo que nós ouvimos, é óbvio, ajustando a nossa vida com base naquilo que a gente ouve. Quero só falar, quinta-feira estamos fazendo também uns encontros muito importantes. Tenho falado sobre algumas coisas que têm prendido a nossa fé de ver o resultado de Deus. Então, estou falando sobre esse assunto às quintas-feiras. E hoje à noite vamos falar desse caminho, dessa jornada que Deus tem para nós. Gente, eu e a Dei chegamos a um ponto agora que nós estamos falando de algumas coisas práticas. Então, nós estamos falando sobre princípios. Se você não esteve aqui domingo passado, a gente iniciou. Nós estamos falando de princípios de um bom relacionamento, de coisas que já estão aqui nesse livro, mas que eu e você nós precisamos enxergar. E se eu e você ajustarmos a nossa vida em relação a isso, muitas coisas vão contribuir para um crescimento. Então lembra, nós aqui no início do domingo passado, nós começamos a falar e falamos sobre isso aí, né? O primeiro princípio, para aqueles que não tiveram, anote aí, é necessário mudar de fato todas as vezes quando for preciso. Isso aí, vai acontecer sempre. Então, conversamos amplamente sobre isso. Depois, nós falamos sobre o segundo princípio, que é esse aí. Identifique de coração aberto o motivo do conflito, e a gente conversou sobre isso também amplamente, porque se a gente não resolver, não funciona, não varro para debaixo do tapete, não deixo para lá, mas eu procuro resolver o mais rápido, porque eu quero viver bem. Então, não tem como nós negligenciarmos esse aí. E agora, eu quero falar sobre esse terceiro princípio, mas deixa eu dar uma pausa aqui um instantinho. Eu queria que você assistisse, você é membro dessa igreja, assistisse o encontro, os dois últimos encontros de quinta-feira da nossa igreja. Eu estou falando sobre justamente isso aí, o que impede de nós crescermos em Deus, de vermos resultados, porque eu não tenho um relacionamento próprio com o meu semelhante. E lá eu compartilhei umas coisas sobre aquilo que governam a nossa vida, que é o nosso pensamento, a nossa boca e a nossa atitude. E mais precisamente na última quinta-feira, mas pastor, onde é que eu assisto isso? Você pode entrar lá no Exerça a Sua Fé, vai lá onde está escrito ao vivo, e embaixo tem várias telas lá, você vai procurando as de quinta-feira. Então será muito legal você assistir. E eu li uma passagem aqui, gente, eu tenho que conversar isso com vocês, porque isso aqui está na palavra. Deixa eu ver contigo, vai lá, Mateus 6. Mudanças e ajustes na nossa mentalidade tem que estar aí, gente, porque senão nós não vamos ver o resultado de Deus na nossa vida. Mateus 6, todo mundo conhece. E aqui está falando sobre a oração, que nós conhecemos. E Jesus ensina, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, no verso 12. E aí vem a parte que fala assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, Senhor. Agora a segunda parte a gente esquece. Assim como, olha só, olha o paralelo e a comparação. Eu tenho perdoado, Senhor, perdoa a minha dívida assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Ou seja, se eu tenho alguma coisa, alguém fez algo contra mim, eu preciso manter esse canal livre de perdoar. Nenhum amém. E aí está dizendo assim no verso 14, porque, Alinho, se você perdoar o homem a sua ofensa, também o teu pai te perdoa. Mas se você não perdoar, tampouco o teu pai pode te perdoar. Para pensar nisso. Se eu não ando nessa via de mão dupla de pedir perdão e perdoar, se isso não é a minha prática, o meu canal com Deus está fechado. É o que a Bíblia declara. Você pode ler, vou botar aí, isso faz parte de tudo isso que nós estamos conversando, que fala de relacionamento. Anote aí, por favor, Mateus capítulo 18. Lá tem a parábola de um senhor, de um rei, que vai ajustar, quer dizer, o seu servo vai ajustar a dívida com ele. Preste bem atenção, não precisa abrir não, é só para você anotar lá. Quais são os versos? Agora não estou lembrando, pega aí desse para mim. 23. Do 23 até o 35.
Então fala sobre ajustar a dívida, e o Senhor, ele perdoa a dívida do seu servo, mas esse servo tinha uma pendência com alguém, o outro pediu para perdoar, ele não perdoou, e aí no final, no verso número 35, diz assim, presta atenção: e assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo você também não perdoar a seu irmão. Eu ficarei preso, sabe, não tenho resposta de Deus, eu abro portas de legalidade. Você tem que ouvir tudo que foi falado, que a gente gastou um tempo legal. Mas isso eu digo para vocês, olha, todas as vezes que eu prego sobre relacionamento, a gente vai ensinar, o Espírito Santo me fala sobre um canal livre. Qual é o canal livre? Com o meu semelhante. Ninguém aqui é perfeito, gente. Não caia nessa cilada de achar que eu sou perfeito e os outros são errados. Eles estão num posicionamento errado. E isso é a maior besteira, é cilada do inferno. Ok? Nós erramos também. Então nós temos que manter isso bem próprio, bem aberto. É um canal de pedir perdão e perdoar. Diga amém, é isso aí. Porque se eu guardo coisas no meu coração, o meu canal está fechado com Deus. Eu não recebo dele. Eu abro porta de uma legalidade para o inferno vir me quebrar. E a gente está conversando sobre isso, eu conversei de que há muitas enfermidades, doenças mesmo, físicas, acontecendo no corpo de Cristo, no povo de Deus, porque não tem perdoado, não tem trabalhado de maneira própria, está guardando mágoa, ressentimento, por sentimento, ou porque o outro fez isso, aquilo outro, eu estou certo, ele está errado. No reino de Deus não existe isso. O reino de Deus, ele pede direto: Elinho, olha só, se você não perdoar, eu não posso perdoar. Como nós contamos com o perdão de Deus, diga amém, com a misericórdia, com a graça dele. Eu quero um canal livre, olha, canal livre com Deus, escreve isso aí da tua maneira: canal livre com Deus requer canal livre com o meu semelhante. Deus não está pedindo para eu ser perfeito, nem o semelhante ser perfeito comigo, mas ele sabe que através do perdão, através de, reconciliação e tantas coisas que são importantes, eu posso andar de maneira livre com o meu semelhante. Isso começa dentro da nossa casa, gente. Está dando para pegar? Muito bom. Isso é saúde, olha, isso é vacina, isso é um remédio maravilhoso para o nosso espírito. A carne não entende isso. A carne entende o seguinte: pastor, fui prejudicado. A carne entende o seguinte: fui traído. Olha aqui a desgraça que eu estou. E aí aponta todos os erros do outro, o que aconteceu, tudo certo. Foi injustiçado, aconteceu isso, aquilo, outro. Mas Deus pede para nós perdoarmos. Então é possível. Não com base no sentimento, mas é numa escolha. Porque se esse canal estiver livre, Deus age na tua vida. Eu quero a reconstrução da minha vida. Você quer a reconstrução da tua vida? Eu vou te falar: deixa esse canal livre, perdoa primeiro, para que Deus possa reconstruir tua vida. Muitas coisas não são reconstruídas porque estou fechado. E se eu estou fechado com meu irmão, eu estou fechado com Deus. Escreve isso aí. Pastor, pensei que não fosse assim. Pois é, a carne não entende nada disso. O espírito desse mundo entra dentro da igreja para a pessoa entender que é assim que funciona. Mas eu aprendi assim desde pequenininho. Pisou na bola comigo, ele vai ver. Vou entrar, vou dar um carrinho duro nele. E tal, aquele negócio e tal. Não fala comigo, também não falo. Ele é assim também, não. Isso não está na palavra. Quantos querem um canal livre com Deus aí? Liberdade, ação de Deus. Para você crescer, progredir, prosperar, Ele te abençoar. Eu quero a mão de Deus na minha vida. E se eu fecho esse canal, a mão dele já não está sobre a minha vida. Está escrito aqui, gente. Nem tão pouco, eu fiquei admirado, porque eu tenho meditado sobre isso aqui, está assim: nem tão pouco o teu pai perdoará tuas ofensas. Mas ele não pode, ele não é Deus, ele é, mas ele só funciona com base na sua palavra. E ele pede de mim e de você um canal livre. Diga aleluia. Vou abrir esse parênteses aqui, porque isso é importante. Vá lá assistir os encontros de quinta-feira. Vamos passar hoje? Quer falar ou vamos passar? Aleluia. Ela está só preparadinha aqui para... São quantos princípios? 95? Vamos passar para o terceiro hoje? Anote o terceiro aí. Ame a pessoa mais do que as suas opiniões.
Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que opiniões diferentes podem causar prejuízo de relacionamento. Tá certo, gente? Pessoas são diferentes. Muitas vezes ela tem uma opinião, uma coisa diferente, um ponto de vista, vamos dizer assim, diferente do teu. Mas isso não pode ser a raiz de um conflito, gente. Deixa eu te dizer o que acontece, e foi muito bom a gente ter começado essa série sobre família, falando sobre uma autoimagem errada, falando de baixa estima, falando de, os pensamentos todos errados a respeito de si mesmo, que geram insegurança, pessoa extremamente egocêntrica, então ela é insegura, então é só o marido ou a esposa ter uma outra maneira de pensar que aquilo ali já vira briga, já é discórdia, de cima a baixo, como se o outro tivesse, eu estou certo e o outro está errado. E não funciona assim, gente. E isso é um ponto prático que acontece em muitos lares ou em muitas situações. Não consegue conviver com a ideia ou a maneira de pensar do outro. Claro, olha uma coisa legal. Esse livro é o pensamento de Deus. Então eu e você precisamos ser governados e dirigidos por essa palavra. É claro que esse livro acaba mudando a minha maneira de pensar em muitas coisas. Por quê? Porque eu quero estar com o pensamento de Deus. Eu escolhi ficar com o que Deus acha, o que Ele pensa. Olha que legal, se o marido faz isso e a esposa também, eles estão sempre num denominador legal. Essa conta, ela sempre vai dar um resultado bom, diga aleluia. Não deixa resto, né? Isso aí, os matemáticos que me corrijam. Não tem resto, ficou legal. Tá beleza. Então, muitos pensamentos que não são coerentes com esse livro, às vezes eles podem trazer choques, ideias, opiniões. Nós temos que estar sempre na palavra, diga glória. O marido, a responsabilidade dele é essa, a responsabilidade da mulher também. Então as coisas começam a funcionar. Manda ver. Então é incrível que nós temos aprendido, né, que na velha aliança, quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos, a palavra diz que foi escrita numa tábua de pedra por Deus. E hoje, na nova aliança, nós sabemos que aqueles 10 mandamentos se reduziram a um só. Né? E é incrível que Deus faz, o pastor Rafa vai falar sobre isso, né? Sobre as leis do amor. Já terminou? Não, isso já falou. Já falou. E a gente entende que esses mandamentos, quando ele diz que a lei, ela se cumpre no amor, e ele põe um triângulo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E ele faz esse triângulo. Não mais 10 listas, não mais 10 regras. Na verdade, a palavra de Deus não é um livro de regras, que alguém possa dizer, aqui tem regra disso. Na verdade, isso aqui é um livro de sementes que nós estamos plantando. E Deus estabelece essa maneira de nos relacionar com o próximo. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a mim mesmo. Então, se eu tenho isso perfeito, esse é o caminho que vai me levar à vitória. Não existe outro caminho. Não tem outro. O único caminho que me leva à vitória na minha vida, seja que área que for, é andar em amor. Não tem outro. Então, nós temos aprendido sobre essa coisa de alguém falar mal da gente, ou alguém nos criticar. Nós temos duas opções. Ou você vai se incomodar com aquilo, ficar triste, ficar arrasado, ressentido, ou você vai escolher, como a Ellen falou, não permitir que isso atrapalhe o seu relacionamento com Deus. Porque se eu guardo mágoa, se eu fico chateado com alguém que falou alguma coisa de mim, ou alguém que me criticou, eu estou prejudicando o meu relacionamento, com certeza. Então, quando a Bíblia diz que eu devo amar os outros como a mim mesma, então eu entendo essa parceria do Espírito Santo dentro de mim e eu sei o que eu quero fazer, o que eu devo fazer ao meu próximo. E não deixar aquilo ir acumulando, criando uma parede de separação dentro de casa, criando um muro, né? Na verdade, nós temos que ter um relacionamento onde hajam pontes, pontes de circulação livre, sem nenhum impedimento.
Então, a gente tem que entender que nós que fazemos parte dessa nova aliança, nós temos essa maneira de viver, né? Plantando e colhendo aquilo que nós temos plantado. Perfeitamente. E tem mais uma coisa, tem uma boa regra, que é para você saber se você está andando em amor. É se você está colocando os interesses dos outros acima dos seus. Isso é o que a palavra nos ensina, né? Colocar os interesses do meu próximo acima do meu. E uma outra coisa muito boa, que seria um termômetro do amor, é se tudo que acontece comigo eu fico ressentida, eu fico nervosa, eu fico irritada, eu guardo mágoa. Se eu vivo assim, eu tenho que botar esse termômetro e ver que a temperatura está altíssima e eu tenho que mudar meu comportamento, porque isso nos mostra que nós estamos no caminho errado. Não estamos andando como Deus nos pede. É isso aí. Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 13. Deixa eu ler essa passagem, já que a Deise comentou sobre isso. Jesus, quando ele disse, novo mandamento vos dou, ele estava trazendo um mandamento que se resume em tudo. Veja que coisa interessante. O apóstolo Paulo diz assim, no verso número 8, gente. Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Que é isso? Está pedindo um dever, é um dever nosso. É uma maneira, um procedimento independente, como a Deise está falando, da pessoa agir para comigo. Escuta, esse é um grande defeito do ser humano. Ele age com base na reação. Se a pessoa é delicada comigo, eu sou com ele. Se a pessoa é indelicada comigo, eu também já mando para lá. Na verdade, não é isso. Deus pediu para que nós agíssemos de maneira constante e contínua, independente se a pessoa age como a gente espera. Está vendo? Não tem amém. Eu sei, a carne não gosta disso. Não tem problema. Mas é assim mesmo que funciona. A Deise falou sobre semente. Tem uma passagem, Jesus fala 2 vezes sobre isso. Como você quer que as pessoas tratem você, você trate elas assim, dessa maneira. Porque é um semear constante. É a maneira, é o comportamento do reino. Pois quem ama o próximo, vou continuar lendo, verso 8, tem cumprido a lei. É um procedimento, é um relacionamento que Deus pede. Ele não está pedindo perfeição minha e sua. Ele está pedindo que se há algum problema, resolva. Se há necessidade de perdoar, perdoe. Se há necessidade de pedir perdão, peça perdão. Se há um conflito, vamos resolver. É isso que Deus está pedindo. Então nós estamos andando em amor. Então ele diz assim, por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, cobiçarás e tal, qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume, tudo nessa palavra se resume, tudo nesse livro se resume a um comportamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque o nosso comportamento com o nosso semelhante vai determinar o grau de liberdade que eu tenho com o reino, com o meu pai, com o canal aberto para ele me abençoar. Eu acabei de dizer isso para vocês têm que encaixar isso. Gente, põe isso no teu coração. Você precisa, e eu também, da mão de Deus livre sobre a nossa vida. A mão de Deus não fica em liberdade livre sobre a nossa vida se eu estiver com um canal fechado com meus semelhantes, seja quem for. Pastor, mas isso aconteceu há 10 anos atrás, então resolva hoje. Porque tem coisas que não dá mais para resolver fisicamente, de repente, a pessoa, pastor, já foi. Fechou o paletó. Perfeitamente, mas você está vivo, está consciente, resolve isso no teu coração hoje. Com Deus. E há muitas situações que nós precisamos pedir perdão, gente. Resolve isso para que o canal fique livre, então as coisas começam a acontecer. Eu não sei porque essa ilusão de achar que só porque eu sou da igreja, porque eu sou nova criatura, as coisas vão andar na minha vida. Não funciona assim. Deus tem regras, Ele estabeleceu coisas que estão aqui e fazem parte do princípio dEle. Eu me ajusto, eu me posiciono como Ele me pede e as bênçãos dEle me abraçam. Diga amém. A minha vida funciona, eu tenho favor e a misericórdia de Deus. Eu tenho favor e a misericórdia de Deus na minha vida? Tenho, porque eu tenho checado na minha vida sobre relacionamentos. Tem alguma coisa pegando? Algum ajuste que eu preciso fazer? Alguém está revoltado ou quebrado comigo? Aconteceu algum conflito que eu não resolvi? Vamos resolver, igreja.
Essa é a maneira de nós andarmos. Gente, os dias, olha, vai comigo a Mateus, olha, eu não sei, nós temos até a vinda de Jesus para falar sobre isso aí, aleluia. Vai comigo a Mateus 24. Não sei, há um convencimento do Espírito Santo, só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Eu posso apenas falar sobre, mas veja, Mateus capítulo 24. Está escrito assim que no final dos tempos, nós vivemos dias complicados, e gente, pelo esse contexto do mundo, por toda a palavra profética de Deus, nós estamos nos dias finais e essas coisas pioram. Então, verso número 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, põe essa palavra aí, ofender, ficarem ofendidos. Tome cuidado, se eu e você tem um comportamento, nós temos um comportamento de toda hora estar ofendido por qualquer coisa, nós temos que sair disso aí. Isso é um perigo. Isso vai prender a nossa vida. Então, olha, de se escandalizar, de se ofender, de trair, de odiar uns aos outros, isso é comportamento, gente. Não é só sentimento. Aí ele vai falando assim, no verso 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor, o quê? Se esfriará de quase todos, a prática do amor se esfriará de quase todos, que não seja na sua nem na minha. Porque senão nós teremos interrompido o processo da mão de Deus na nossa vida. Está dando para pegar, gente? Então, uma outra coisa, escreve aí sobre isso aí, pessoas são diferentes, né? Pessoas possuem opiniões diferentes, gostos diferentes, ideias diferentes, e é tão boa, desde comentou algo que a Bíblia declara lá em Romanos e em Filipenses, que a gente considere as pessoas mais importantes do que nós, que tem essa valorização. Respeite essas opiniões, às vezes até o próprio gosto. Você sabe, por causa de gosto, dentro de casa, marido e mulher, eles brigam. Você comprou aquele feijão que eu não gosto. E tal, aquele negócio e tal. Aí eu estava lembrando agora recentemente, eu dei uma olhada no meu armário lá, dei uma arrumada no meu armário, aí estou vendo lá, rapaz, eu vou contar um negócio. Nunca vi tanta blusa da qual eu não tenho uma preferência, alguém entende? Estou botando de maneira educada aqui, eu não tenho, mas ela gosta. O meu armário está pronto para você ir para uma festa. Se você precisar de uma blusa, eu tenho blusa para festa junina, para esse negócio quadriculado à vontade, só falta pendurar chapéu lá, o que mais? Bota umas paçocas lá dentro. Eu nunca vi tanta blusa quadriculada que eu não vou dançar quadrilha? Não vou. Mas está lá. Mas aí eu fui acostumando, eu falei, Deise, tá bom. Ela vem assim, e aí, gostou dessa? Já sei, já é de quadrilha o negócio. Aí eu olho, Deise, pega uma outra aí, eu vou dar uma olhada para cá, mas muda só a cor. Não é verdade? É. Meu Jesus. Mas antigamente ele dizia, mas não, ela gosta. Não gosto, e eu ficava sempre querendo. Agora ele, não, então você gosta. Eu sei que ele está com compulsão. Mas eu falei também que eu também não gosto de unha escura, gosto de esmalte clarinho e só uso ando de mão pintada. Esse negócio, gente, a gente poder servir um ao outro naquilo que ele gosta. Ah, pastor, que absurdo. Como é que pode? Não, tem que ser o que eu quero, rapaz. Quantos maridãos tem aqui? Levante sua mão. Faça a sua mulher feliz. Já entendeu a mensagem subliminar? Já entendeu? Captou? Eu morei um tempo fora, a gente aprendeu esse ditado lá, dizendo, se a mamãe está feliz, está todo mundo feliz. Faz a tua mulher feliz, rapaz. Só vai lucrar, né? Usa roupa de quadrilha. Pinta a unha de vermelho. Não, que mais? Gente, a gente tem que mudar, não tem? Não tem que mudar? Não, mas aqui em casa é assim, a minha opinião é que vale. Eu que mando, é assim, eu penso assim, sabe? Olha, isso é um problema sério. Porque às vezes num relacionamento a pessoa não gosta de muito conflito e tal, ela acaba ficando quieta na dela, ela vai recolhendo, ela vai deixando o outro só mandar e fazer, e daqui a pouco você tem uma pessoa toda reprimida, toda cheia de... não fala nada, mas aquilo fica ali, ela não tem a liberdade de dar uma opinião, de ter uma escolha dentro de casa. Eu não sei, como é que é a casa de vocês? Tem lá
Quem determina aqui sou eu que compro tudo, móvel, aquilo outro e tal. Não pode ser só a mulher e o marido. Tem que temperar essas coisas aí. Diga amém. A Deise gosta de uns negócios, decoração. Eu gosto de outro. Então a gente vai temperando. Diga aleluia. Que casa é essa? Não sei. Qual é o estilo? Os dois. Mas é assim que funciona, gente. Por quê? Porque pessoas são diferentes. Tem opiniões diferentes, tem ideias diferentes. Escreve isso aí, ó. O problema, muitas vezes, é lidar com a opinião diferente. Não seja uma pessoa que impõe opiniões. Dentro de casa, num bom relacionamento, para nós andarmos, não imponha. Eu posso apresentar algo e, de repente, você pode surpreender com a opinião do outro. Já deu essa oportunidade de visão. Às vezes acontece muito isso, né? Deus criou o homem e a mulher. Às vezes o homem ele tem uma maneira de ver. Você sabe, o homem é meio limitado, né? Ele tem aquela via só. A mulher, às vezes, ela capta com maior profundidade. É um sonar, né? Um submarino, um negócio violento que capta longe. O homem é... Você entendeu, né? Mas é o jeitão do homem, tá tudo certo. Eu adoro ser homem, sou homem, é isso aí. Mas, tudo bem. Então, dá essa oportunidade da mulher, às vezes, chegar para você e te dizer, olha, e você, eu não havia pensado nisso, é verdade. Mas a gente pode surpreender com muitas coisas. Às vezes nós estamos insistindo em algo e a esposa tem uma ideia diferente, ou vice-versa, porque isso trabalha. Gente, por isso que Deus fez o homem e a mulher, para os dois serem colaboradores juntos. Não é eu amassar a Deise, nem a Deise me amassar, e quem manda é a minha voz, ou a minha opinião, ou aquilo que eu tenho determinado. Não vai funcionar. Isso não é casamento, isso não é relacionamento. Um relacionamento é uma contribuição constante que ela tem a pensar, a me falar. Com base nesse livro, Deus gera nela uma sabedoria para uma situação que de repente eu não vi, mas Ele fez de propósito para que ela me mostrasse. Eu estou aberto para isso? Captou, hein, Rafa? Capita, gente, vamos capitar nessa manhã. Deixa eu falar aqui. A gente está falando de opinião, né, de familiar, mas eu estava lembrando também uma coisa que a Joyce Meyer fala muito. Ela diz o seguinte: se eu não tenho responsabilidade, eu não tenho opinião. Muito bom. Isso aí é muito legal, porque quando chega aquela tua amiga, com aquele cabelo pintado, e você vai dar o seu palpite, você vai dar a sua opinião, né? E às vezes a gente dá a opinião e fere as pessoas. O cabelo ficava melhor assim. E a pessoa adorou do cabelo. Eu gostava mais do outro jeito, né? Então, é claro que se você é muito amigo, você pode ter liberdade de fazer isso. Mas, às vezes, nós damos opiniões em coisas que não nos diz respeito. Verdade. Né? Então, se eu não tenho responsabilidade, eu não tenho opinião. Então, se a Cássia chega aqui louríssima, eu vou respeitar. Imagina, logo quem? Eu vou respeitar a Cássia porque ela está loura. Ou então a pessoa chegar e falar, olha, você engordou muito, né? Você engordou muito. Coisa horrível a mulher ouvir isso, aí né, precisa gente? De sabedoria, né? Precisa de sabedoria. Não fala nada, exatamente. Se você não gostou, não fala nada. Alguém já pagou mico nesse negócio aí? Eu já paguei mico nisso aí. Então você chega para a pessoa e pergunta se ela está grávida. Não, ela está gordinha. E aí você paga o mico. Porque às vezes a gente dá umas opiniões fora de hora que não tem nada a ver conosco. Perdi a oportunidade de ficar calado. Perdemos a oportunidade. Mas a gente vai aprendendo. A gente tem que aprender, gente. Isso aí acontece direto. Porque olha só, Deus está falando sobre gosto. É uma verdade. Por exemplo, vai fazer o cabelo, fez. Aí, Aline, gostou? Muito bom. Porque para ela é maravilhoso. Vamos concordar, beleza. De repente, é esse tipo de coisa. Mas a gente tem que aprender a lidar, a contribuir. E às vezes coisas que eu, por exemplo, faço com ela, a gente acaba rindo, né? E é melhor assim mesmo, que funciona dessa maneira. Você está pegando, não está? Então anota aí, anota mais uma aí. Opinião diferente pode ser uma ameaça. Em muitas situações de conflito, de relacionamento, gente, dentro de casa, só por causa de uma opinião diferente. Meu Deus, isso não pode existir. Diferença. Jesus, ele vem com ideias, gente, tão maravilhosas, quer dizer, na verdade, ele vem trazendo o reino na sua essência, e quem tinha um coração aberto para receber aquilo, e falava, puxa, é isso aí mesmo, recebia. E os outros?
bitolados já naquilo, uma maneira de pensar, não abriram. Vou te falar, gente, Deus sempre nos surpreende. No nosso crescimento espiritual, muitas vezes Ele fala coisas para a gente que não estava encaixado no nosso já preconceito ou na nossa conclusão. Vou te dar um exemplo de Atos capítulo 10, anote aí para você ler em casa. Pedro, ele recebe uma visão em Atos capítulo 10, onde ele vê um lençol sendo baixado, e tem lá vários animais impuros, e segundo a lei, como ele era judeu, ele não poderia comer. Mas uma voz ele ouvia dizendo assim: Pedro, mata e come. E ele, de forma alguma. Não? Já está todo estabelecido, cabeça toda estabelecida naquilo que acha, naquilo que pensa, já tem muito bem formado a sua cabeça. E Deus estava pronto para começar a mostrar a Pedro uma outra coisa que há 10 anos que ele era nova criatura, cheio do Espírito Santo, não sabia ainda, não tinha percebido. E acaba então ele indo à casa de Cornélio. Nós sabemos essa história, está lá escrito. Cornélio não era um judeu, mas era um homem temente a Deus, e Deus queria cair sobre a casa dele, fazê-los novas criaturas, o Espírito Santo descer sobre ele, e foi isso que aconteceu na casa de Cornélio. Então Pedro ficou assim, né? Estou aprendendo mais uma, que Jesus veio para todos. Ele achava que Jesus tinha vindo só para os judeus. Está dando para pegar? Então, gente, em determinadas situações, não seja uma pessoa quadrada, fechada em conceitos ou numa opinião, porque formei há anos, veio da minha família, quando às vezes a esposa quer compartilhar, o marido quer compartilhar algo que pode fazer diferença, pode trabalhar melhor na vida de relacionamento, na vida do casal. Sobre essa questão de Jesus, né, a Bíblia diz que ele foi morto por inveja. Quer dizer, aqueles fariseus, né, tinham toda uma mentalidade ali fixa, e tem uma passagem que diz que eles mataram a Jesus porque eles tinham inveja do que isso. Ele falava, né, do impacto que ele fez na vida das pessoas. Quer dizer, não pensava como eles pensavam, né? Escreve mais uma frase aí, vai te ajudar nisso aí. Diferença de opinião pode trazer separação. Tá certo? Mas eu quero te dizer que o amor sempre trará aproximação. Então a prática de amar, o que a Deise tem de opinião, gente, é importante. O que eu tenho é importante. Mas o que é mais importante é a pessoa que tem opinião. Olha como é que a gente tem que ultrapassar isso. Vamos separar a opinião da pessoa dela. Ela é importante. Eu sou importante para ela. Que é muito maior e não chega nem aos pés daquilo que eu acho ou que eu penso. Está pegando? Muito bom, gente. São coisas simples. A gente está conversando coisas simples, mas ajudam demais. Então, por trás de uma pessoa com seu jeito, e cada um aqui tem o seu jeito, suas manias. Alguém pode dar um amém isso aí? Tem os seus conceitos, muitas vezes uma atitude. Existe uma pessoa por trás disso, que tem toda uma necessidade de ser apreciada, de ser valorizada, de nós andarmos em comum acordo, apesar de pensar diferente. Jesus morreu por todos, valorizou a todos. Jesus não fecha portas, Ele abre portas. Diga aleluia. Então nós temos que ser pessoas assim, gente. É lógico que você está entendendo nessa manhã o que eu estou falando. Não somos pessoas de portas abertas para qualquer coisa, não é isso. Qual é o teu fundamento, pastor? O meu fundamento é o que Deus diz. É o que Ele fala, é o que eu tenho no meu coração, é o que eu tenho na minha mente. Eu escolhi isso, por isso eu vivo. Tá certo? Mas esse livro ensina que minha atitude comportamental de amar na prática não fecha as portas para as pessoas, porque nós amamos as pessoas mais do que elas pensam, do que elas acham, do que elas opinam. Está pegando? Muito legal. Vamos passar para o quarto. Eu só vou entrar e introduzir, mas nós vamos continuar falando sobre isso ao longo dos domingos, vamos participar da Santa Ceia. Mas olha, escreve aí. Isso aí é uma frase que nós conhecemos, é uma frase popular, mas que já diz tudo. Vamos procurar em muitas situações, justamente para ter um bom relacionamento, ou em situações que podem ser conflitantes, ou serem ameaças, vamos procurar calçar o sapato do outro. Pastor, não dá. O pé dela é 35, o meu é 42. É aquele detalhe assim, de pensar duas vezes, por que é que essa pessoa está reagindo assim?
ou por que ela está assim, dessa maneira. Eu não estou gostando de nada que está acontecendo no nosso relacionamento, ou tem acontecido isso, aquilo, outro e tal. Mas peraí, o que está levando a pessoa a agir daquela maneira? Está captando isso aí? O que está levando? Vamos pensar um pouquinho nisso. Às vezes a pessoa está numa dificuldade pessoal, algo interior. E você sabe disso, nós vivemos num mundo de trevas, onde volta e meia o inferno vem e dá uma catucada, um cascudo desse espiritual, no contexto de falar bobagens e sabe, uma opressão de momento, de coisas, que às vezes a pessoa está querendo ficar quieta, calada, ela está ali e tal. Então, nós temos que aprender isso, gente, a ter um pouquinho, a calçar o sapato do outro. Escreve isso aí, requer sensibilidade. Eu tenho que ser um pouquinho sensível a isso. Não é a sensibilidade de estar ofendido. Ah, fiquei ofendido. Ah, sai dessa lama. Isso é suscetibilidade. É, isso aí. Posso ler esse artigo aqui? Pode. Lê o artigo. Então, John Maxwell, não sei quem conhece, ele é um grande escritor sobre liderança. Ele conta que leu um artigo sobre uma pessoa que caiu num poço e não conseguia sair desse poço. E aí a forma como as pessoas a tratavam lá dentro do poço. Então ele coloca assim dessa forma, que passou uma pessoa subjetiva e disse: sinto muito por você estar aí embaixo. Passou uma objetiva e disse: bom, é lógico que alguém iria cair aí dentro. Um fariseu disse: só pessoas más caem dentro dos poços. Um matemático calculou como é que a pessoa caiu no poço. Um repórter queria fazer uma reportagem exclusiva sobre a pessoa dentro do poço. Um fundamentalista disse: você merece o seu poço. Um calvinista disse: se você fosse salvo, jamais teria caído nesse poço. Um armeniano disse: você era salvo e ainda assim caiu nesse poço. Um carismático disse: apenas declare que você não está neste poço. Negando a realidade. Negando a realidade. Um realista passou e disse: ora, isto é o fundo do poço. Um geólogo disse à pessoa para apreciar a formação geológica daquele poço. Um funcionário da Receita Federal perguntou se ela estava pagando impostos sobre aquele poço. Um inspetor municipal perguntou se ela tinha permissão para cavar o poço. Uma pessoa que sofria de autopiedade disse: você ainda não viu nada, espere até você ver o meu poço. Um otimista disse: as coisas poderiam ser piores. E o pessimista: as coisas vão piorar. E aí, Jesus, vendo aquele homem, estendeu a mão para baixo, segurou e tirou do poço. Isso aí. Tão simples, né? Tão simples. Jesus não perguntou assim: por que você caiu no poço? Quantas vezes já te dei chance para você não cair, você cai toda hora, né? E fazer 1000 perguntas. Mas Jesus foi lá e fez. É o que a gente tem que fazer. Tem que perguntar por que a pessoa, né, pisou na bola. Ela pisou, mas eu também pisei, você também pisou, nós pisamos, todos pisam. Então, vamos fazer isso, se colocar no lugar, né, calçar o sapato do outro. Gente, eu caí no poço, alguém pode me ajudar? É isso aí. Porque só tem gente igual os amigos de Jó, né? Em vez de levantar a pessoa, só põe para baixo. Esse é o padrão de Deus, né, gente? A misericórdia, sabe? A compaixão. A gente não pode deixar isso perder na nossa vida, né? Hoje as pessoas estão muito cruéis, né? Você vê o mundo como está hoje? A reportagem, um tempo atrás, saiu uma reportagem na Veja falando sobre o bullying, né? Das crianças no colégio. O negócio está feio. Hoje, desde pequeno, o garoto já é massacrado pelos seus próprios colegas pequenos. Entende? Porque esse é o sistema do inferno, de desvalorizar e quebrar a vida do ser humano. Nós temos que ser diferentes. Quantas oportunidades Deus te deu na tua vida? E na minha? Meu Deus, eu não posso nem contar. Inúmeras. E Ele continua acreditando em mim e em você. Ele continua acreditando em mim e em você. Ele continua, como eu dei isso fazendo. Sempre quando for necessário, Ele vai lá, levanta a minha mão. Elinho, vamos embora. Levanta a minha mão, levanta a sua. Diga aleluia.